Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André Stanger, eu sou perita criminal da Polícia Federal na área de crimes cibernéticos e eu estou fazendo esse vídeo a pedido do Wesley Ferreira Trindade, que ele entrou em contato comigo na rede social perguntando se eu poderia ajudá-lo com essa atividade, né? É um trabalho para o Instituto Estadual Santo Tomás de Aquino e esta de Maraú, Rio Grande do Sul. E ele me mandou algumas perguntas a respeito da profissão, da formação, né? Então é um prazer estar aqui falando com vocês. Espero que as dúvidas sejam sanadas, né? Eu sou perita há 12, vou completar 12 anos agora, perita criminal da Polícia Federal. Na Polícia Federal a gente tem 18 áreas onde atuam os peritos, né? A minha área é a área 3, que engloba as disciplinas de cursos de computação. Ciência da computação, sistema da informação, engenharia de software, dentre outras, né? Sobre mim, eu tenho outra formação também, eu sou formada em administração, tenho algumas pós-graduações e tenho 2 mestrados, tenho um mestrado em engenharia de produção, mestrado e doutorado em engenharia de produção e outro mestrado em administração com ênfase em criminalística. Esse foi feito pela polícia. Bom, vamos lá. A respeito de computação forense, né? Computação forense é essa área da computação que trabalha com os crimes cibernéticos. Então, a gente atua em todos os crimes que ocorrem nas redes sociais ou utilizando a internet de alguma forma. Na Polícia Federal, basicamente a gente trabalha com crimes que ultrapassam fronteiras, né? Então, por exemplo, um crime que é cometido entre estados ou entre países, né? Então, aí, crimes de pedofilia, outros que envolvem hackers. E hoje, se a gente for pensar, a computação está em todas as áreas, né? Então, assim, as empresas utilizam a tecnologia da informação para fazer negócios, né, comércio eletrônico e assim por diante. Então, assim, é um campo de atuação bastante amplo, né? A formação, né, para você ser um perito forense, né, na área digital, é importante que você tenha uma sólida formação na área de computação, né? Então, assim, fazer um bom curso de graduação, fazer curso de extensão, pesquisar, né? Porque eu acho assim, uma característica do profissional da área de informática é ele ser autodidata. Então, assim, ele tem que correr atrás, fazer os cursos, procurar se especializar mesmo, né? A área de atuação, você pode atuar na perícia oficial, né, que a gente tem a perícia da Polícia Federal e a gente tem as perícias estaduais, né? Então, assim, algumas delas são institutos de criminalística, outras estão ligadas com a Polícia Civil, então tem algumas diferenças dependendo do estado. Mas isso é um tipo, né? Então, seriam os peritos oficiais. Você pode fazer uma graduação, fazer uma pós e atuar como perito indicado pelo juiz, né? Então, para isso tem um trâmite, você deixa o seu currículo, né, diz que você é apto a atuar em determinado tipo de crime e, havendo um caso, o juiz lhe pergunta se você tem como fazer aquela perícia, havendo, tem todo um trâmite a ser seguido. E aí, na maioria dos casos, eles pagam um valor, né? Você já sabe qual o valor que vai ser feito. Isso aí são as perícias cíveis, né? Que não são crimes, né? São perícias, por exemplo, sei lá, alguém difamou um outro, né? Alguma coisa entre as partes. Uma outra possibilidade é você trabalhar como perito particular, né? Então, você pode prestar seus serviços como se fosse um detetive, né? Então, assim, hoje em dia tem muitos casos de crimes digitais aí e nem sempre as pessoas vão levar para a polícia. Então, pode acontecer de querer resolver particularmente. Eu tenho um amigo que atua nessa área e, por exemplo, vazou nudes da filha de um senhor e ele contratou esse meu amigo para descobrir quem tinha vazado a informação, quem tinha colocado as fotos nas redes sociais. Então, assim, ele cobrou um valor, que eu não sei qual, para trabalhar nesse caso, né?
E fora isso, tem milhares de possibilidades, né? Então, assim, um especialista em forense que trabalha nessa área de crimes digitais ou de segurança digital, ele tem um campo de atuação muito grande, inclusive na área de empresas particulares, né? Então, as empresas, bancos, todo mundo está preocupado com a área de segurança. Então, é um campo bastante amplo de atuação, né? E não tem, vamos dizer assim, não tem rotina, porque sempre estão surgindo novos criminosos, né? Então, assim, novas metodologias, então tem que ficar muito atento. Bom, a respeito do salário, né? Um salário de perito, assim, na área privada eu não sei, mas assim, nos mais variados possíveis, né? Mas na área de perícia varia muito, né? Então, assim, acho que na Polícia Federal o inicial são 13 mil reais, salvo engano, né? Quem tiver curiosidade pode entrar lá no site do CESP, cesp.nb.br, que é onde tem o edital do concurso, e aí pode até ver o que precisa estudar para fazer o concurso, quais são os requisitos, né? E lá vai ter o salário inicial, então vai de 13 até 30, né? Então, assim, cada 5 anos vai aumentando, no caso da Polícia Federal, vai aumentando a classe e aumenta o salário. Nas perícias oficiais estaduais, aí varia muito, né? Então, tem estado que o inicial é 2, 3 mil, tem estado que inicia em 7, 8. Então, assim, cada estado ele tem valores diferenciados de salário, né? Tem que dar uma pesquisada sobre isso. Bom, a respeito do mercado de trabalho, né? Como eu disse, acho assim, uma área de franco crescimento, porque assim, todos os dias a gente novos crimes, as pessoas utilizam a tecnologia para tudo, então assim, mesmo que você não queira ser um perito oficial, queira trabalhar na área da polícia, tem muito campo de atuação, né? Eu acho assim que a tendência, a gente está indo todo para o digital, então é uma área que vai necessitar de especialistas mesmo, né? Bom, as características do perito criminal digital. Como eu já disse, ele tem que ser autodidata, né? A gente tem... como que é o trâmite, né? Você passa no concurso, né? Você tem várias provas, tem prova objetiva, tem psicotécnico, tem prova física, tem investigação social para saber se você pode entrar na polícia ou não. Tem um curso de formação, né? Quando eu fiz, foram 5, quase 6 meses de curso, né? Agora é regime de semi-internato, então você entra na academia de polícia segunda-feira e fica até sábado de tarde, me parece. Aulas de todos os tipos, defesa pessoal, tiro, direção, né? Você tem que saber dirigir carro, tem que saber fazer manobras, tem a parte pericial, então, assim, é um curso bastante extenso. E a gente tem o que a gente chama de clínica geral, você aprende de todas as áreas, então você aprende a identificar as digitais da pessoa, você aprende a fazer local de crime, a fazer um croquis, a tirar foto, a usar o GPS, então assim, perícia de veículos, perícia de drogas, então a gente chama clínica geral, você aprende todas as áreas possíveis da perícia. E aí na tua área específica você fica um tempo aprendendo as técnicas, né? Geralmente é um tempo curto, né? Então assim, é bom que você já tenha uma base boa sobre isso, porque presume-se que se você é da área de informática, você já tem o conhecimento básico bem avançado, ainda mais porque você passou no concurso, né? E aí, no dia a dia, a gente tem normativos, a gente tem cursos internos, a gente tem um wiki, a gente tem lista de e-mail que todo mundo se ajuda, né? Agora mesmo vai ter o Interforensics, né? E vai ter cursos antes para os peritos privado. Então, assim, a capacitação tem bastante, tem cursos EAD, né? Mas, assim, não existe fórmula pronta, né? Então, assim, cada caso que você pega é um caso e aí você tem que aprender, tem que saber se virar sozinho, tem que saber pesquisar, tem que saber correr atrás, né? Porque, imagine, é um caso, é como se fosse uma investigação, né? Como se fosse um detetive. Então, você tem que tentar descobrir como que a pessoa fez, o que ela fez, quem foi, né? Então, envolve bastante investigação e você tem que ter o conhecimento. Então, se a gente está falando de um caso que envolve hacker, você tem que saber como que ele trabalha, quais são os meios que ele faz, o que ele faz para apagar os rastros, né?
se é um caso de abuso sexual infantil, né? Então, um monte de coisa que você tem que estar por dentro. Então, assim, você tem que ter noção de todas as áreas da computação, conhecimento de redes, de segurança, de internet, de protocolo, né? Então, um calhamaço de coisa que tem que estar sabendo. Então, assim, eu acho que a principal característica do perito forense é que ele tem que estar sempre estudando, ele tem que estar sempre atualizado, tem que estar conectado, né? Quem pode ser um perito, como eu falei, tem essas áreas, no caso da Polícia Federal, mas assim, as perícias oficiais têm demandas diferentes, né? Então, assim, eu sei que tem perícias estaduais que elas pedem informação em qualquer área e lá dentro você é direcionado. No caso da Polícia Federal, você já faz o concurso para a sua área. Então, se você é formado em geologia, você vai fazer concurso para perito geólogo. Se você é contador, você vai fazer concurso para perito da área contábil, né? Se você é da área de TI, você vai fazer para computação e assim por diante, né? Como que é a carreira no dia a dia e as ferramentas? Bom, atualmente eu estou numa área administrativa, eu estou trabalhando com projetos, né? Mas eu estou vinculada à perícia e aos crimes cibernéticos como pesquisadora. Eu faço parte de um grupo de pesquisa da Academia Nacional de Polícia, né? E é um grupo de mestres e doutores que a gente pesquisa sobre crimes cibernéticos. Atualmente o meu foco, vamos dizer assim, é na área de prevenção, né? Eu trabalhei bastante tempo como perita e assim é muito decepcionante porque quando chega o computador, o crime já ocorreu, a criança já foi abusada, né? Eu trabalhava especificamente com casos de abuso sexual infantil. Então, assim, eu tô trabalhando, terminei uma pós recente sobre psicologia sexual, onde eu trabalhei com essa questão de prevenção. E agora estou terminando uma outra pós, apesar de já ter doutorado, estou fazendo outra pós, na área de terapia sistêmica. Que, neste caso, eu vou trabalhar com softwares de monitoramento, né, de pais com os filhos a respeito do uso das redes sociais, né? Então, assim, o meu foco hoje é na área de prevenção. Onde que pode atuar na polícia? Olha, tem campo para tudo, né? Eu tenho colegas que desenvolvem sistemas, desenvolvem software, a gente tem vários softwares que foram desenvolvidos por colegas. Tem gente que gosta de atuar nessa área de hackers, então vai para uma área dessa. Tem outros que gostam de crimes financeiros, então você pode aliar a tecnologia com a parte econômica, né? A área de perícia, basicamente, ela é muito interna, né? Então, no caso da computação, há uma operação, os computadores são apreendidos, os celulares eles vão para a perícia para a gente materializar o crime, né? Nada impede, e eu adoro, inclusive, a parte de operações policiais. Então, assim, geralmente, quando é um local de crime, né, que envolve algum crime de TI, vai um perito junto para o local, né, para identificar. E aí a gente já tem alguns softwares que foram desenvolvidos, inclusive por peritos da Polícia Federal, para identificar no local, por exemplo, se aquele computador ele tem imagens de abuso ou tem vídeos de abuso sexual infantil. E a gente só leva os computadores que a gente sabe que tem material, né? Então isso a gente já faz um filtro no local. Tem várias áreas de atuação, né? Então, assim, tem alguns colegas que trabalham na área de normativos, então, desenvolvendo instruções normativas, manuais, treinamentos. Então, assim, você acaba indo para uma área que você se identifica mais, né? Eu particularmente, eu gosto muito da área de educação, eu nunca parei de dar aula, então, eu gosto dessa parte de treinamento, eu sou tutora também de cursos hoje à distância da polícia, eu dou aula em uma outra instituição também, de cursos ligados à área forense. Gosto da área de pesquisa, por isso estou participando do grupo de pesquisa e eu sou voluntária para operações que tem dessa área, né? Então, assim, eu atualmente não estou trabalhando especificamente na área da perícia, mas, assim, eu não deixo de ser perita de informática e eu continuo contribuindo de alguma forma para a polícia, né? As ferramentas, como foi perguntado aqui, a gente tem algumas ferramentas que são adquiridas, né? A gente tem um kit
perito, vamos dizer assim, que cada perito ganha uma estação de trabalho muito legal. Aqui não é o meu caso, eu tenho uma estação mais sem tantos recursos, porque eu não estou utilizando, né? Mas o perito ele ganha uma estação de trabalho excepcional, assim, é uma máquina. E aí a gente tem softwares que são adquiridos pela Polícia Federal, né? São softwares de uso do FBI, da CIA e de outros, né? Então são softwares forenses bastante caros e a gente tem uma licença para usar, né? Não tem software pirata aqui, tá? E aí a gente tem esses vários softwares que foram desenvolvidos por colegas. Tem um, por exemplo, que se chama Nu Detective, que foi feito por um colega meu de academia, inclusive, e de outros, que ele identifica no computador se tem imagens de nudez, né? Então a gente chega no local de crime, conecta um pendrive e ele diz se naquele computador tem cenas de nudez ou imagens, né? Como que ele faz isso? Pelo tom de pele, né? Então é um software que faz reconhecimento de pele. Então assim, se numa imagem tem mais pele do que outros componentes, possivelmente tem imagens de nudez, né? Então se a gente fosse pegar essa minha tela aqui, possivelmente poderia acusar nudez, porque eu tô com cor de pele, minha roupa é uma cor quase de pele, a parede também, né? E aí ele faz uma filtragem, separa todas essas imagens, a gente dá uma olhada, né? E aí fala, não, isso aqui não é, né? Mas se tiver um volume grande, a gente já seleciona aquele computador e leva apreendido para averiguar com calma. Deixa eu ver o que mais. Tem vários. Tem softwares que o pessoal fez para rastreamento, né? Então tem muita coisa. São softwares bastante específicos mesmo, né? A gente tem equipamentos muito potentes para análise de smartphones, né? Que fazem extração de conversas, de mensagens, de coisas que foram apagadas, inclusive, né? Então, assim, a gente consegue ter acesso a tudo que já esteve naquele computador ou naquele smartphone, naquele tablet e assim por diante, né? O papel do perito para a Polícia Federal ele é fundamental, não só para a Polícia Federal, né, como para as outras polícias, como para a Justiça como um todo, porque o que o perito faz é materializar aquele crime, né? Então a gente fala que nós temos que desvendar 3 coisas, né? A gente tem que desvendar a autoria, ou seja, quem cometeu o crime. A gente tem a materialidade, que é provar que a pessoa cometeu aquele crime. Então, no caso da computação, a gente vai buscar logs, as coisas que ele fez, o que está armazenado no computador, o que ele apagou, etc. e tal. E a gente tem a dinâmica, que é como ele fez, né? Então, assim, se um hacker cometeu um crime, a autoria, eu vou tentar identificar quem foi a pessoa que fez. A materialidade, o que ele fez? Por exemplo, ele roubou o dinheiro de uma conta e transferiu para outra. Então, eu tenho que materializar aquilo de alguma forma. E a dinâmica, eu vou dizer como que ele fez. Então, ele invadiu, ele usou a porta aberta do computador, ou fez a pessoa instalar um software e assim por diante, né? Então, eu tenho essas 3 coisas, autoria, materialidade e dinâmica. Então, é isso que a gente trabalha na perícia. E aí o nosso trabalho enquanto perito é a gente fazer laudos, né? Então a gente constrói um laudo pericial, e ele é entendido como prova. Então a partir do momento que eu escrevo lá que fulano cometeu o crime, que ele transferiu R$1.000 da Caixa Econômica, da conta tal para conta tal, né? Eu estou colocando no papel que aquilo aconteceu, né? Então assim, o perito tem uma responsabilidade muito grande, porque aquilo que ele coloca é entendido como verdade, né? Bom, eu estava gravando e deu uma pausa aqui. Mas, como eu disse, o que o perito coloca no papel ele é entendido como verdade, né? Pode haver questionamento? Pode, né? Então, assim, existe até um papel na área judicial que é o de assistente técnico, né? Que ele pode questionar um laudo, pedir para que o perito justifique como que ele fez, né? Então, isso é um mecanismo judicial que existe, né? Mas, assim, na maior parte das vezes, o que o perito fala é considerado como verdade, porque ele analisou os vestígios, né, verificou se aquilo ali realmente é uma evidência, se pode se constituir como prova e fundamenta como que chegou naquela decisão, né? Então, assim,
é uma responsabilidade muito grande, então a gente fala que o perito ele só pode colocar no papel a partir do momento que ele esteja convencido, né, de que aquilo realmente aconteceu daquela forma, né? Então, assim, é uma preocupação muito grande, porque a gente pode inocentar ou culpar alguém, né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Como que eu posso dizer que aquela pessoa cometeu aquele crime se eu não tenho certeza disso, né? Porque o juiz ele vai pegar o laudo e vai considerar aquilo a partir dos meus olhos, né? Então, como eu interpretei aquela situação, como que eu justifiquei, né? E aí ele vai usar aquilo como verdade, né? Então, assim, isso está previsto, né, na legislação, né? O perito ele é um colaborador, vamos dizer assim, da justiça muito importante, né? Então, assim, eu entendo que a Polícia Federal ela tem uma preocupação muito grande, tanto que a gente não a gente tem recursos, a gente tem laboratórios assim que são referências no mundo todo, a gente tem as melhores tecnologias, né? E só por isso a gente já vê o quão importante né, para a instituição como um todo, né? Para quem não sabe mais ou menos a diferença dos cargos, né, a gente tem um delegado de polícia que tem que ser uma pessoa formada em direito, que é quem faz todo esse trâmite de interrogatório, né, de comando de uma investigação. A gente tem o escrivão, que é quem cuida de toda a documentação, da parte documental do inquérito, né? A gente tem um agente, que é um trabalho mais de campo, de investigação, né? Que também pode ser formado em qualquer área, o escrivão também pode ser formado em qualquer área. Nós temos os papiloscopistas, que são os que cuidam das digitais e de reconhecimento facial e outras coisas que envolvem identificação humana. E nós temos a perícia. Como eu disse, são várias áreas, né? Então, agronomia, economia, contábeis, informática, área de meio ambiente com geologia, engenharia florestal, engenharia elétrica, que é mais engenharia mecânica, engenharia civil, que tem muitos casos também de obras. Que mais? Bom, são 17, 18 áreas, né? Se vocês entrarem lá no site do CESP, vocês vão ver o edital, né? E é importante, para quem está querendo se preparar para se tornar perito, né, como eu disse, faça uma boa graduação, né? Não se contente só em estudar o que é passado na faculdade, vá além, estude, faça cursos, faça uma pós-graduação, se possível, faça uma pós na área forense, né? Pegue os editais que já aconteceram, tente resolver as provas, né? Verifica o que tem lá de conteúdo que caiu, né? O pessoal sempre fala, mas por onde eu começo, né? A minha sugestão é a seguinte, você pega uma prova daquelas, faça, né? E veja qual foi sua pontuação, né? Até esses dias saiu uma pesquisa aí que o que mais acaba reprovando o pessoal é português, né? Então, assim, por mais que o pessoal da área de informática não goste muito de escrever, né, que quer mais resultado, quer desenvolver, quer fazer programas, etc e tal, é importante que vocês treinem, né, e que saibam redigir bem, porque assim, o trabalho do perito, ele passa por convencer através da escrita, né? Então, assim, eu não estou na frente do juiz para dizer que aquela pessoa cometeu o crime, eu vou ter que explicar de forma escrita num laudo. Então, assim, eu posso ilustrar, posso colocar uma imagem, mas assim, eu tenho que saber redigir muito bem. Então, assim, é importante estudar o português, é importante treinar a redação, questões dissertativas, né? Porque não basta você ser um AIS em computação, em cálculo, em química, sei lá o que for, física, né? E se você não for bem no português, você possivelmente vai ser eliminado. Inclusive, a prova, quando eu fiz, tinha a parte objetiva e tinha a questão dissertativa, que era você dissertar sobre um tema na área de computação, né? Então, assim, você tem que trabalhar bem esse aspecto, né? E é isso, né? Eu espero que
que tenha atendido aí o trabalho do Wesley, né? É um prazer estar aqui falando para vocês, assim, eu adoro a minha profissão, eu nunca tinha pensado em ser perita, e eu dava aula em faculdades, em cursinhos, até tem a minha história no LinkedIn, se depois se vocês quiserem procurar, sinto-se à vontade, ou me sigam no Face, tem Instagram também, né? Mas, assim, depois que eu entrei, assim, eu vi que era tudo que eu mais amava. Eu sempre gostei muito de fazer quebra-cabeça, de desvendar mistérios. Eu adorava livros livros policiais, né? Porque eu tentava descobrir o final, assim, qual que era a situação antes do final. Assim, eu só posso dizer, assim, que eu, assim, sou super suspeita, porque eu adoro minha profissão assim, todo mundo que me conhece sabe o quanto que isso me dá prazer, né? Assim, a gente tem essa questão do crime, claro, e por isso que agora eu tô voltando mais para essa área de prevenção, né? Assim, minha ideia, assim, daqui para frente é dedicar os estudos para que tanto pais como professores saibam detectar quando uma criança está sendo abusada ou auxiliar com o uso sadio da tecnologia, né? Tem muita gente que é super dependente da tecnologia e fica o tempo todo naquela vidinha de smartphone, de redes sociais, né? Então, assim, o uso de forma não sadia, ele é muito prejudicial, né? E é isso, foi um prazer. Obrigado, Wesley, pela oportunidade. Um abraço para todos os alunos aí do Instituto Estadual Santo Tomás de Aquino, de Maraú. Salvo engano, meu avô nasceu aí. Eu vou até dar uma pesquisada, tá bom? E um abraço a todos. E se vocês entrarem na polícia, será um grande prazer. A gente está aguardando vocês aqui, tá bom? Abraço e tudo de bom.